Fala, meus queridos! Estamos começando mais um Supercast aqui. Eu sou o Pedro Espada, ao meu lado estão Samir Araújo e de cabelo novo, Maria Fernanda Salles. Boa noite, meninas. Boa noite, Pedro. Tudo Boa bem? noite, Pedro. Ela apareceu, hein? Tudo certo. Ela resolveu aparecer, hein? Eu voltei já. No programa da voltou. semana passada não veio, não deu satisfação. Foi expulsa. Mais Vocês uma não foto imaginam tá o prazer expulsa. que é estar de volta. Tô sabendo, mais uma foto tá expulsa, tá? Semana passada o nosso cinegrafista Thiago foi o nosso ilustre convidado. Dá um oi, Thiago. Oi! Grande Thiago. Essa semana o convidado também é pesado. Mas pesado de currículo, de história, de tudo. Ele é publicitário, amante do rock, apresentador de podcast, já deu palestra aqui pra gente na Unirp e manja muito sobre neuromarketing. Neto Cruanes, palmas pra ele. Obrigado, Neto. Valeu, prazer Seja grande. muito bem-vindo ao Supercast. Obrigado, muito bom estar aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite de vir participar desse caos aqui. Perfeito. Meio caótico, mas... Sensacional, não tinha nada pra fazer na sexta-feira. Perfeito, a gente também não tem, a gente também não tem. Ela tem carinha de baladeira, eu também não tenho, mas a gente não sai. Só a Samira mesmo que tá assim, fico em casa, adoro ficar em casa. Mas muito obrigado, Neto, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Sua palestra outro dia aqui na Semana da Comunicação, cara, foi muito legal. Vocês curtiram? Curtimos. Nós três somos de jornalismo, Legal. mas ela... Grita aí, amor. Oi. É de PP. Então, assim... Saiu ensandecida. Ela gostou... A gente gostou, mas ela gostou mais ainda. E assim, cara, a gente queria entender um pouquinho mais sobre o neuromarketing. Como que você chegou nisso? Porque a palestra foi sobre neuromarketing. Sim. Como que você chegou nisso? Como que você descobriu? Como que você conheceu? Cara, o neuromarketing, ele faz parte da comunicação desde que ela existe, né? E a gente só foi descobrindo e estudando isso. E é um assunto que sempre me despertou curiosidade, sempre me despertou atenção, assim, desde que eu comecei a estudar comunicação. E eu achava um bicho de 7 cabeças, neuromarketing, né? Só o nome? Falava em neuro, falava em ciência, falava, não, deixa isso para médico, né? Não quis fazer medicina, não vou me envolver com isso. Então, mas na verdade não é um bicho de 7 cabeças, a gente já sabe do que se trata, que na verdade, quando a gente fala na aplicação da psicologia e da neurociência no marketing, são coisas que a gente faz no dia a dia e não se dá conta, né? E aí, esse ano, eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo, fazer uma imersão de estudo em neuromarketing, que é uma coisa que eu queria faz tempo, e esse ano rolou. Então, eu estava com muita informação, eu estava com muita carga, isso estava muito fresco na minha cabeça, assim, eu tinha muita coisa legal. E aí, conversando com o Fabrício, que é meu amigo de muitos anos, e ele falou, cara, eu queria você na Semana da Comunicação e não sei o quê, mas deixou aberto, assim. Eu falei, cara, seria legal se a gente falasse de neuromarketing. Aí ele, puta, cara, isso vai ser sensacional, que tema foda, e não sei o quê. Falei, fechou. E eu tava com isso muito latente, fresco na cabeça. Então foi muito fácil e muito gostoso para mim, porque além de eu trazer um conteúdo bacana para as palestras, porque eu já fui aluno, eu sei que tem palestrante que vem aqui só traz currículo, só traz portfólio, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E quando vem alguém que traz conteúdo realmente que você vai anotar no caderninho e vai levar, tipo, vale muito a pena. E aí eu comecei a roteirizar, tipo, lembrando, eu na verdade olhei minhas anotações do curso que eu fiz e tal, relembrei algumas coisas e comecei a roteirizar para ter um começo, um meio e um fim e para passar o máximo de informação possível. Então, assim, eu não sou palestrante, eu não sou professor universitário nem nada, tipo, eu trabalho na área, né, na prática. Então, para mim, foi um negócio muito diferente vir aqui falar para a turma. E aí, eu acho que eu consegui montar uma palestra com um conteúdo que valeu a pena e eu fiquei feliz pra caramba que o pessoal gostou. Porque para mim é um mundo novo, assim. Foi uma aula, a gente Foi amou, a muito gente não legal. pregou o olho. Juro Que pra legal. vocês. Não, Foi muito legal. Eu falei pra eles, porque nós dois aqui não somos TDAH. Então, Raiz. e a gente prestou Eu só atenção. falta o diagnóstico. Porque eu lembro do slide, porque eu lembro das coisas do slide. Eu lembro sou uma do pessoa que se slide. não estiver cor piscando, eu não presto atenção. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi o botãozinho. O dash button. O dash button, cara. Genial. Muito bom aquilo, cara. É aquelas coisas que eu fico pensando. O celular pra apagar, eu já acho o negócio genial. Aí jogaram pro relógio. Ou Aham. seja, pra gente gastar dinheiro é
É um clique. Exato. E mais isso ainda, a gente até dá pra... Não sei, né? Porque ninguém pensa no lado social. Pensaram no vamos ferrar as grandes marcas. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Clicou, chegou, né? Aqui eu não sei como que isso funcionaria, né? Talvez nos grandes centros, né? São Paulo, capitais e tal, funcionaria bem com centro de distribuição próximo, né? Agora aqui... Aqui, de repente, chegaria no dia seguinte. Hoje você compra no Mercado Livre, você recebe no dia seguinte. No dia seguinte. Eu fiquei pasmo com isso outro dia. Exato. Eu assino o coisa deles lá, o Meli. Paga nós também aí, é merchan de graça. E aí, cara, chegou no outro dia, eu falei, daqui um pouco tá chegando no dia. Mas isso aí só nos Estados Unidos. Hã? A Amazon, eles jogam por cima do seu portão pra entregar no outro dia. Mas, ô Neto, como que você chegou na área da comunicação? De paraquedas, cara. Eu não tinha ideia do que fazer, só que eu sempre amei propaganda. Eu me dei conta disso depois. Porque quando eu era pequeno, e aí nós vamos falar lá dos anos 80, que vocês só ouviram falar. Só ouvi falar. E a gente tinha nos anos 80, toda a casa tinha um videocassete ligado na televisão, onde a gente alugava filmes para assistir no videocassete e gravava filmes que estavam passando na TV em fitas do videocassete para a gente assistir depois. E aí todo mundo gravava os filmes e cortava as propagandas. A hora que entrava o comercial, a pessoa pausava né, a gravação, depois a hora que voltava, terminou o comercial, voltou o filme, despausava e ficava com o filme certinho. E eu era o imbecil que gravava só os comerciais. Eu parava no filme e gravava os comerciais. E eu curtia muito os comerciais, assim. E depois que eu fui me dar conta disso. E aí, eu já tinha 22 anos, quando eu realmente falei, não, eu vou fazer comunicação, vou fazer propaganda. Eu tinha um conhecimento muito remoto, assim. Eu não tinha noção muito das coisas e tal. Só que bateu forte, assim. Vamos fazer. Aí eu fui e daí foi. Aí eu não larguei mais. Quando eu cheguei no 3º ano, eu comecei a trabalhar na área. Eu fui assistente de marketing de uma empresa de móveis. E aí eu tô até hoje. Aí eu só mudei de empresa e tal, fui mudando de cargo, mas eu não saí do setor em tempo nenhum. Você tem uma agência própria? Não, hoje eu sou gerente de marketing de um grupo de aparelhos auditivos. Ah, legal. E assim, trabalhar com comunicação no interior, como que você vê isso? Com a publicidade em si também? Cara, é um desafio. Você tem que aprender a trabalhar. É um pouco diferente da teoria que a gente vê nos livros, que a gente vê nos cases, que a gente vê nas festaps da vida, quando a gente vê grandes agências e como é que funciona e tal. E aqui é mais enxuto. O mercado, ele é diferente. E os clientes, eles têm um perfil diferente, né? Então, a gente sonha, quando a gente está na faculdade, que a gente vai atender a Nestlé, a Sadia e a Brastemp, e aí você vai fazer TV, outdoor, revista, jornal, tudo. E aí quando você chega no mercado, você vai atender o Zezinho da padaria, que tem pouca verba, mas ele precisa de um resultado, e aí o teu desafio é resolver o problema dele. Então, assim, eu vejo essa diferença de clientes que a gente precisa tirar leite de pedra. E vejo também a diferença de mercado quanto profissional, porque para ser bem sucedido, no meu ponto de vista, no interior, você não pode se dar o luxo de falar assim, eu sou, por exemplo, redator e eu só escrevo. Pode ter alguém que vai se dar bem assim? Pode, com certeza tem. Mas são exceções, não são regra. É um ou outro, porque para realmente você ter mais facilidade trabalhando aqui, uma hora você tem que ser redator, no outro dia você tem que ser cinegrafista, no outro dia você tem que ser o editor, você tem que fazer a direção de arte, você tem que fazer o planejamento, você tem que resolver o problema. Então os problemas aparecem e aí é onde não dá para falar assim, não, isso aqui não é comigo, isso aqui tem que mandar para o não. Dá aqui o problema, vamos resolver. Do peito pro chão e faz o gol. É isso. É isso aí. Eu lembro da sua palestra, porque eu e a Sam, a gente ficava, não, eu sou auditiva. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu queria que você explicasse pra gente, porque foi tão interessante, a gente gostou tanto, a gente saiu de lá falando sobre isso. É um assunto que muita gente comenta e pouca gente sabe o que fazer com isso, como identificar e tal.
E, na verdade, é o que eu falei na palestra. Não é porque uma pessoa, de repente, é visual e você ficou falando muito com ela que o teu negócio vai dar errado. Não é isso. Mas ela vai ter mais facilidade em lembrar de você, em lembrar daquilo que você está vendendo. Principalmente quando a gente fala de uma venda que é mais planejada, que não é, você não está passando para comprar uma coxinha. Você está, às vezes, comprando um carro, você está comprando um apartamento, e aí você vai conversar com vários vendedores e várias opções, e você vai entender qual é a melhor opção para você. E aí, num caso desse, faz muita diferença isso. Eu, por exemplo, eu sou totalmente visual. Então, se eu for atendido por um vendedor que vai ficar falando, eu posso até gostar na hora, mas eu vou chegar em casa e falar... eu lembro que era bom, mas eu não esqueci, eu não lembro. E aí, se a pessoa põe um papel na minha frente e aponta com o dedo e me induz a olhar para esse papel e ir seguindo, mesmo que eu não leve esse papel para casa, eu vou gravar muito mais e falar, não, aquele outro lá eu sei que tem isso, que tem aquilo, que eu me conheço, eu sou muito assim. Então, quem é auditivo vai ter muito mais facilidade de lembrar aquilo que foi conversado e não adianta ficar mostrando papel. Então, é isso, sim. E a gente, sabendo disso, a gente tem que lidar com isso, porque às vezes a gente está falando, a gente está vendo que a pessoa está distraindo, tentando olhar para alguma coisa e não sei o quê, e a gente pode, de repente, no meio de uma negociação, mudar de técnica, partir para uma outra aproximação ali e mudar o cenário. Eu sou muito auditiva, então eu fiquei repassando compras que eu fiz, que eu comprei porque eu fiquei escutando. Nossa, eu posso confirmar isso. Testemunha. Que ela é auditiva. Mas assim, a gente já tá falando disso. Você que tá nessa área, como a gente faz pra entender o público? Porque muita gente, todo mundo é diferente. E o que eu acho mais legal da comunicação é como a gente é influenciado sem saber. E quando a gente estuda isso na faculdade, eu fico tipo, meu Deus. Quando a gente para pra pensar, como faz? Sim, na verdade, estudando. A gente precisa estudar um pouco de psicologia, e um curso de comunicação é importantíssimo, justamente para entender como as pessoas pensam, como as pessoas tendem a agir e a gente influenciar de alguma forma. Então, às vezes a gente pode fazer perguntas que provocam a pessoa para dar um tipo de resposta que a gente espera que ela dê para a gente ir para o rumo da conversa que a gente quer, por exemplo. Eu não sou uma pessoa boa para fazer isso. Eu tô falando, parece que que eu vou persuadir todo mundo, mas não, isso eu sei porque eu estudei. Então a gente consegue trazer algumas técnicas de psicologia e justamente jogar com a pessoa para fazer a pessoa ir até onde você quer. Vou dar um exemplo bobo. Por exemplo, na palestra, eu estava falando com vocês e quando eu queria que vocês olhassem para o slide para vocês verem do que eu estava falando, eu fazia assim, eu estava falando e fazia assim. E automaticamente, a hora que eu olho e tal, as pessoas que estão olhando para mim, elas acabam indo junto. Então, é isso. Efeito manada. Sim. É o efeito manada. Você falou de persuadir, as pessoas confundem muito persuasão com manipulação. Muito. E usam isso para atacar, muitas vezes, a nossa área. Sim. E é bem problemático explicar isso para as pessoas. Elas não entendem, dificilmente elas entendem. Mas nós não somos anjos, né? A gente quer persuadir, a gente quer que a pessoa compre o nosso produto e a gente tem que usar isso da melhor forma. Por isso que existe regulamentação publicitária, né? Para o que pode e o que não pode. E aí, dentro da regra do jogo, um abraço. Tá valendo. Se estiver dentro da regra, tudo vale. Exatamente. Até o que a moça que trabalha comigo falou assim, você não serve para esse trabalho. Mas falou na brincadeira, não falou sério. Eu falei, a Ellen falou, parecia que era grosseira. Porque, cara, a gente trabalha na redação de uma agência. Eu, pelo menos, faço a redação, ela fica em outra parte. Eu Legal. sou social media e ajudo na redação, às vezes. Show. E aí eu tava lá escrevendo os textos, e aí eu falo, às vezes vou tirando sarro em cima. E aí ela fala assim, cara, não dá, porque você não serve, porque você fica falando muita verdade e não encaixa no trabalho. Entendeu, né? É uma qualidade que pode dar problema, né? Então, ele quer ser verdadeiro demais, produto X, a gente tem que vender que ele é incrível, mas assim, lá no fundo, assim, eu falo assim, olha, eu não consumirei esse produto, mas eu tenho que vender esse produto.
Mas, enfim, às vezes vendas eu sei que pra mim eu nunca vendas. É um problema, porque você tem que comprar o produto realmente Eu tenho que para você comprar vender. pra eu conseguir vender. É exatamente isso. E assim, aí eu tiro a sarra e toda hora eu falo, olha, eu só até faço uma brincadeira assim, olha, eu queria ter a autoestima do cliente X, porque eu vou te falar, viu? O dia que eu tiver a autoestima deles, eu tô no céu. Eu falo assim, eu quero ter essa confiança do cliente Y, porque Olha como ele fala do produto dele. olha como ele quer que a gente fale do produto dele. E às vezes eu olho e falo, mas beleza, só vamos fazer, o produto é maravilhoso, não tem nada com isso. Cada um faz o que quiser. Vou respirar e me convencer e fazer aqui pra Fazer. ele. Mas, Neto, você estava falando das regulamentações da publicidade aqui no Brasil. Lá fora a gente sabe que publicidade de guerrilha acontece à Sensacional. torto e direito e eu acho que é uma das grandes, os maiores, né, as maiores propagandas que a gente tem, mais legais, que a gente olha e fala, nossa, que legal. São essas marcas de guerrilha, Coca-Cola, Com McDonald's. Pepsi, A aham. Fabrício mostrou pra gente, inclusive, ano passado. Incríveis. Qual, do menininho que sobe nas latas? Latinha, tem essa. Muito boa. E aí eu queria saber, como que você enxerga isso? E você fala que, por exemplo, se a gente tivesse isso aqui no Brasil, Você regulou... por que não? Por que não ter? Cara, eu acho que seria fantástico se fosse mais aberto, assim, né? Vamos dar esse exemplo dos Estados Unidos, onde a gente vê Pepsi e Coca-Cola se enforcando, McDonald's e hora. Burger King se batendo. Cara, eu acho que isso dá margem para se criar grandes propagandas que, por exemplo, o Fabrício pegou aí uma propaganda que eu acho que é dos anos 90 e nós estamos em 2020 falando dela. Então, assim, mudou a história da comunicação um negócio desse. Então, eu não tenho dúvida, se a gente tivesse abertura para isso, seria um campo maravilhoso para explorar e, tipo, para virar assunto e para mais pessoas apreciarem as propagandas, porque gera isso. Mas, infelizmente, a gente é tudo muito travado. Tem um case, eu não sei se vocês conhecem, que é um case antigo, tão antigo quanto esse da Coca, que é do Monbiju, do garoto propaganda Bombril. A gente viu, já conhece. Então eu não preciso nem falar, que Passou. ele mostrou o concorrente lá, e aí eles colocaram no ar, tipo, em horário nobre, na Globo e tal, sexta-feira à noite, porque a ação só ia entrar na segunda. Então, rodar o Então, final de semana todo. sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, fantástico, bombando. Aí na segunda o Conar para a propaganda, eles tiveram já rodou toda uma... 3 dias. Eu acho que faz falta a gente ter esse negócio de tornar a propaganda um espetáculo, assim, no Brasil. Porque os Estados Unidos repercute aqui. Se acontecesse aqui, também seria legal. Porque agora eu lembro que, não foi nesse ano, que é do Halloween do Burger King, que eles são fantasiados de uma sensacional. Se Sensacional. acontecesse aqui no Brasil, eu lembro que a Todd já fez com o Nescau. Só que provavelmente terminou em processo, eu não tenho certeza. Um tempo atrás, teve do Dorflex com a Neusaldina, que ele chama no Vou comercial... marcar todo mundo na descrição que a gente falou aqui e patrocínio, tá? E é assim, uma pessoa chama a Neuza, só que a Neuza não é a Neusaldina, é uma senhora que chama a Neuza e tá com um Dorflex. Então, é muito legal, mas foi tirado do ar rapidinho. Aham. Rapidinho. Não, às vezes uma coisa mais de levinho assim consegue passar. Às vezes. Eu lembro que uma vez, já que nós estamos fazendo merchan aí, que foi aqui de Rio Preto, que teve uma rede de farmácia... Aí eu falei que ia falar o merchan e esqueci o nome da rede. Mas, enfim, a Drogazil, alguma coisa assim, que é concorrente da Droga Raia, que trouxe a Cláudia Raia para falar, eu sou a Cláudia Raia, só que eu compro remédio na Drogazil. Então foi assim, de levinho e tal, não deu nada, mas... Mas a sacada foi boa. É igual eu vi essa semana, é antiga já, do Habib's. É o leilão do sanduíche de frango. Ah, gente, Que é o BK, que é o gênio do Habib's. Aham. Aí tem o rei, obviamente, Burger King. E o palhaço. Palhaço. E aí fica lá dando lance. Aí chega O gênio. O gênio e fala R$3,90. Aí leva o sanduíche de frango. A gente viu ano passado. E aí ele fala, que palhaçada. Tem alguma propaganda que te marcou, assim, que você acha genial? Tem a própria campanha como um todo da Bombril me marcou muito, eu não esqueço, mas eu gostava muito também da do Twix, não sei se vocês lembram,
Chocolate, biscoito, caramelo. Uhum. Ah, sim. O chocolate eu com certeza. Conheço, Uma velho. delícia. Que eles tinham distúrbios e um encontrou o outro e se abraçaram. Cara, eu não acredito que eu nunca vi Não essa. lembra? É Nunca legal, vi essa. é legal. Vai assistir Mostra... Vou assistir depois. Ele conta a história de um cara que tinha distúrbio e ele não controlava a fala dele, ele falava chocolate toda hora, assim. Ah, tá. E já aí, vi, já aí ele vi. encontra com outro que falava biscoito, aí eles se abraçam e chega um caramelo. Aí Ah, os é três viram verdade, melhores muito amigos, boa assim. essa. Verdade, eu já vi, agora eu lembrei. Eu gosto daquela da Audi que ele vai colocando a chave Nossa. até formar o logo Absurdo. Eu fiquei... É tão rapidinho, aí eu fiquei... Quando eu assisti, é muito boa, É, muito legal. é inesquecível. Você me lembrou agora do pônei maldito. O Pôneis Pônei malditos. Marcou minha vida, de todo mundo. Por isso que eu falo que essa regulamentação acaba com a criatividade dos publicitários brasileiros. limita muito, né? Limita. Porém, eu tenho um outro ponto de vista sobre isso. Limita, só que fica mais difícil. E ficando mais difícil, você precisa se superar. E aí, nisso, onde vem a melhor propaganda do mundo, vem do Brasil. Porque o povo tem que... Tem que jogar É um o sarrafo. Tem desafio que... é maior. É, o desafio é A gente tem maior. regulamentação. Você falou do Bombril e foi o Washington Oliveto, né? Que Sim, tava por sim. trás. E eu li esses dias um projeto dele. Ele foi fazer uma propaganda para Piraquê. Aí ele falou, qual que é a frase mais famosa da televisão brasileira? Beba com moderação. Então ele criou um biscoito chamado Moderação. Aí a propaganda era beba com moderação. Nossa, que gênio. Beba com biscoito. Aham. É muito bom. É Gênio. muito legal. Pra Piraquê. Foi ter no YouTube. É muito legal. Piraquê. Pra Piraquê, sabe aquela marca de... Patrocina a gente. a Quiser gente mandar adora. uns biscoitos, a gente A come gente aqui, adora. viu? E o bolacha Ah. favorito. Biscoito, muito bolacha. bom. Ó, mas tem um salgadinho da Piraquê que é gostoso, pô. É um chips triangular, sabor pizza, sei lá, é gostosinho, pô. Se quiser mandar, viu, Piraquê? Estamos Já aceitando. aceita. Tem uma outra campanha também que eu vou citar aqui, que foi uma das minhas preferidas, só que é tudo coisa velha. Provavelmente, se vocês viram, foi estudando. Que é o Não É Assim, uma Brastemp. Eu conheço. Porque eles precisavam criar um jargão e foram fazer pesquisa com as pessoas para entender o público-alvo e papapá. Então, tipo, você comprou uma geladeira nos últimos 2 anos? E aí, a própria resposta das pessoas, muitas falavam assim, ah, não, eu comprei uma geladeira ano passado, só que não é uma Brastemp, mas eu comprei. E aí eles tiveram a sacada, falaram, nós temos a chave da campanha. E aí simplesmente colocava o cara no sofá e falava, tá, a geladeira é boa, não é assim uma Brastemp, mas gela. Então, Tá servindo. e isso virou um fenômeno, virou febre, assim. Eu acho muito legal. E como você vê o mercado brasileiro de publicidade, assim, porque é bastante diferente do mercado de fora. Pelo Uhum. menos eu vejo que nas propagandas aqui as pessoas têm que ter mais cuidado, porque qualquer deslize já vira uma balbúrdia na internet. Cancelamento. Mas eu acho que tende a se globalizar isso, assim. Eu acho que cada vez mais, tipo, eu que cresci vendo propaganda, sempre prestei atenção em propagandas e tal, e depois estudando as propagandas de fora, e eu vejo que está tendo um afunilamento, vamos dizer assim. Eu acho que tende as marcas a falar uma mesma língua, por motivos óbvios, no mundo todo. Então, a gente tem cada vez mais o mundo globalizado, marcas cada vez mais atuando no mundo todo, e que faz todo sentido que ela tenha uma mesma linguagem, uma mesma comunicação no mundo todo. Então, eu vejo que a publicidade brasileira, no meu ponto de vista, é uma das mais criativas do mundo, sempre foi, mas a gente está entrando aos pouquinhos nesse funil, nesse caminho, claro que respeitando as regras de cada país, cada cultura. Se a gente vai falar da cultura do Oriente Médio, vai ser uma coisa, do Japão, do Extremo Oriente vai ser outra, e nossa vai ser outra, mas respeitando essas diferenças culturais, eu acho que a tendência é cada vez mais a gente falar um mesmo estilo, uma mesma língua, trazer mesmos conceitos. E, por exemplo, o McDonald's, ele lança um slogan e ele é mundial, né? Você Em todo lugar. muda a língua que tá, mas a musiquinha é a mesma, a assinatura tem a mesma frase, só é traduzida. Então eu vejo dessa forma, que a gente está meio que entrando no bolo aí com o mundo inteiro. O McDonald's é universal mesmo. Aquele jingle do Big Mac
Fica na cabeça de todo mundo. E você falou de propaganda universal, eu lembrei agora de outra, que tipo a Coca-Cola no Natal, ela faz propaganda com Papai Noel e Neve. A gente não tem isso aqui. E os não vende urso aqui. polar. E eu lembrei que a Guaraná fez uma que meio guerrilha, entre aspas, que ela coloca o Papai Noel no começo e depois troca pra praia e coisas brasileiras, que é muito interessante. Foi guerrilha, só que eu acho que não deu problema porque ficou passando no YouTube. Que é muito interessante. Nossa, bem legal. Adaptou pro país deles. Guaraná só tem aqui. Sim, exato. E muita gente bate muito no Halloween, falando que não é uma cultura nossa, que a gente tinha que, né, falar de Saci. Mas aí o Papai Noel tá de casaco vermelho, com um urso polar do lado, com nevinha pra todo lado, e todo mundo acha lindo, mas que a gente tá aqui com 40 graus. Brasileiro. Eu vi o Leandro Hassum esses dias falando sobre isso num podcast. Daquele filme que ele lançou, deve ter uns 2 anos, sobre Natal. Tudo bem no Natal que vem. Isso, e ele falando assim, filme. cara, as crianças assistem os filmes americanos, é rena, é neve, frio. Porque lá é inverno e aqui é verão. E a gente quis fazer um filme brasileiro, que retratasse o Natal brasileiro. E sim, isso faz muito sentido. E o Papai Noel hoje, como a gente conhece, gordo, gordinho, barbudo, De roupa vermelha. preta, é a Coca-Cola. Sim. É a Coca-Cola personificada. Então, assim, é de novo isso que a Sam me falou, é essa manipulação. Porque vende aqui mesmo não sendo nossa realidade. Vende, e assim, ela transformou. O Papai Noel passou de ser um personagem da Coca-Cola para ser uma coisa global. Cultural, né? Cultural, mundial. Todo mundo sabe quem é o Papai Noel. O Papai Noel tá em todo lugar e ele tem o mesmo significado, né? No mesmo lugar. Deixou de ser uma lenda, se não me engano, né? Uma lenda, uma história folclórica da Escandinávia, se não me engano, para passar a ser uma coisa global por causa que uma marca Ele era com roupa verde. Ele tinha roupa verde. Ele parecia mais o Grinch do que o próprio Papai Noel. E por causa de uma marca, deixou de ser só uma história folclórica para ser uma coisa mundial e todo mundo colocar Papai Noel, as crianças irem dormir esperando o Papai Noel no dia de Natal, colocarem biscoito e leite, no meu caso, na minha casa era Coca-Cola e Negresco. Meu pai gostava mais. Meu pai preferia Coca e Negresco, biscoito e leite. Mas assim, cara, é uma coisa assim que a gente começa a pensar, acho que chega até o nível de pirar. Porque hoje a gente não dá um passo em falso, a gente não respira, a gente não pisca sem ter uma marca na nossa cara. Uma marca em você, uma marca em mim, uma marca no Thiago, uma marca nelas. Entendeu? Então, tipo assim... Meu tênis aqui é absurdo. Esse tênis é absurdo. Você trocou de tênis? Não, tá escrito All-Star no meu tênis. Ah, tá, desculpa, enfim, me perdi. Mas assim, cara, uma coisa absurda isso. E esse controle que a mídia e as marcas têm sobre a gente, o jeito que a mídia é feita hoje, a publicidade... A gente até chegou a comentar isso com o Fabrício também. Foi entrevistado aqui Que o também. Fabrício Eu também assisti. vem aqui. Aí, temos audiência. A gente tem audiência. Temos audiência. Às vezes acham que não tem. A gente tem que acreditar que a gente tem. Enfim, voltando, né, o jeito que a mídia é feito hoje. A gente comentou com ele e falou assim, hoje ele é feito de um jeito muito específico, tentando atingir o máximo grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo... querendo pegar aquelas bolhas, querendo falar com as pessoas específicas. Cada vez mais. E é isso que você falou do funil. Aham. Cada vez mais está funilando. Sim. Você acha que uma hora esse funil vai fechar e não vai ter mais para onde ir? Não, acho que não tem mais para onde ir nunca. A gente vai sempre ter um caminho, ter uma evolução e vai sempre mudar e talvez até se reciclar, talvez até a gente vai entrar em tendências de ser o que foi nos anos 70 e o mundo é assim, na verdade, a moda é assim, a música é assim, é tudo assim. Agora, cada vez mais os nichos eles vão ser explorados, né? O que antes era assim, meu público é homem acima de 18 anos, que era um negócio totalmente aberto, hoje não. É homem de 18 a 25, que faz faculdade, que usa óculos, que gosta de usar relógio preto e que gosta de fazer podcast, e esse é o meu público. Então, aí, tipo, vai tendo-se produtos específicos para cada tipo de pessoa, e a pessoa se identifica com isso, né? Coisa que faz parte, que está tudo interligado, que antes não tinha, né? Antes a gente a gente multiplica aí por milhares de vezes o tanto de produtos que a gente tinha para consumir há 30 anos atrás e o que a gente tem, o tanto de coisa que a gente tem hoje. Então, e uma vez eu li uma matéria
que eu não lembro os números, eu vou inventar, não tem problema, mas alguma coisa no sentido assim que daqui 20 anos, mais de 50% das coisas que nós vamos comprar não foram inventadas ainda. Então é um negócio que arrepia, né? Você fala, caramba, para onde nós vamos, né? A gente não sabe, mas a revolução ela está acontecendo cada vez mais com mais velocidade. O dinheiro que eu nem ganhei, eu já gastei com uma coisa que eu nem ganhei, não chegou ainda e eu vou gastar com uma coisa que não existe, que eu provavelmente não vou usar. Mas sabe Isso uma é coisa certo. que eu gosto muito é quando as marcas fazem referências cinematográficas, musicais. Absurdo. E estamos lidando com um homem com muito repertório aqui, nosso convidado. Nós temos aqui, peraí, 2 e 3 pessoas apaixonadas pelo mundo do Star Wars. Caiu no meu colo. Show. E essa Chutei sua agora. camiseta aí tá incrível. Muito legal. A gente já fez um trabalho, você lembra? Pro Despertar? Sobre Star Wars. A gente fez política sobre envolvida em a Star Wars, política né? em Star Wars. Nossa, que legal. Depois a gente te manda. Por favor. Ficou bem legal. E você conhece Star Wars desde quando? Assim, como que foi? Essa é legal de eu falar, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu tinha 3 aninhos. Não acredito. O primeiro? Foi o primeiro filme, foi a primeira vez que eu entrei no cinema. Eu tinha 3 aninhos. Minha mãe me levou, obviamente. Então, vamos lá assistir. E foi O Retorno de Jedi, em 1983. Diria top 3 melhores filmes da história. Então aí eu já quis máscara de Darth Vader e coisa e tal. Sabre Desculpa. de luz. O filme era legendado, eu não entendi nada, e minha mãe, a gente sentou no fundo e minha mãe ia repetindo. Falou que não sei o que, falou que não sei o que lá. E assim foi, assim eu fui entendendo o filme. E depois, claro que eu cresci mais, que aí que eu fui assistir os outros. E aí eu já curtia quando lançou a trilogia lá do episódio 1, 2 e 3. Então aí eu fui assistir no cinema esses episódios e tal. E aí daí pra frente foi ladeira abaixo. Eu tive esse mesmo pensamento também, sei. Da frente foi só pra trás. Daí pra frente, Quantos só pra séculos? trás. Eu compartilho esse pensamento e você. Todo mundo, eu acho. Eles não viram. Eu assisti. Eu já assisti, não todos, mas assisti alguns. Os 3 últimos é. Tem muito filme, né? Temos que Eu assisti combinar. os mais antigos. São filmes, Legal. séries É. animadas, filmes solo. 200 HQ. livros. É do Pedro HQ. Pascal? The The Mandalorian. Mandalorian. O Pedro Pascal. Eu conheço pelo Pedro Pascal. pelo- Pascal. Mandalorian. E você gosta de cinema? Eu gosto de cinema, eu gosto de artes em geral, assim. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de pintura, só que meu negócio é com a música. Exato. Sabemos. Assim, eu gosto de cinema, gosto de filmes, só que eu não tenho tempo para assistir. Então, eu não tenho tempo nem para ouvir música. Então, isso é um problema que aí a gente fica sem acompanhar, a gente não sabe mais o que está acontecendo, né? Então, assim, os filmes clássicos que eu gosto mais, como Star Wars, De Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis, a franquia do Rocky Balboa, são séries que eu assisti mais de 20 vezes cada um. A minha fissura com o Poderoso Chefão. Nossa, Sou fissurada. muito bom. É muito bom. Muito bom. E hoje, assim, eu sinto que falta isso na minha vida, assim. Tempo, porque depois que eu virei pai, consome 100% do tempo que eu não estou trabalhando. Então, O Thiago. é assim. Tiago concorda. Então, agora, na verdade, aos poucos, eu vou aos pouquinhos conseguindo voltar a ter um pouquinho mais de liberdade conforme ele vai crescendo. Porque até hoje meu filho tem 8 anos. Mas até quando ele tinha uns 4, assim, eu sabia todas as músicas da Galinha Pintadinha, tem uma formiguinha lá que agora eu já esqueci o nome. A Peppa, já decorei todos os desenhos, Macho e Urso, eu acho maravilhoso. Então, assim, eu sabia, esse era o meu mundo por um tempo. E agora ele já não quer mais saber disso e tal, então aí vai dando um pouquinho mais de liberdade. Agora eu consigo assistir uma coisinha aqui, outra ali, consigo ouvir minhas músicas de vez em quando, gravar meu podcast de vez em quando. Então aí vou voltando à vida um pouco, mas eu passei por esse período, assim.
Então, meio que dá uma afastada. Mas os clássicos são os clássicos. Esse aí não tem jeito. O clássico né? não se mexe de jeito nenhum. Ô, Neto, o Pod Rock, cara, como começou isso? Cara, Podcast sobre rock. o Pod Rock, ele nasceu numa conversa igual nós estamos tendo aqui. Na verdade, a gente tem um grupo de amigos que sempre que a gente pode, a gente tá junto e tá na casa de alguém, ou tá num barzinho, ou tá tomando uma cerveja. E a gente sempre tá falando de rock. Isso é uma... Não adianta. A gente junta os amigos, daqui a pouco a gente tá. E aquele show, e aquela banda, e aquele disco, e aquele não sei o quê. E isso é nosso. E aí, o parceiro que faz Pod Rock comigo, que é o Marcelo Pim, um dia ele soltou na mesa do bar. Ele falou, cara, a gente tinha que pegar essas nossas conversas assim, gravar e virar podcast isso. Aí eu do lado brilhei, né? Falei, Aí eu não, Agora. aí eu não dei sossego pra ele. Ele falou meio sem compromisso, assim. Aí pronto. Aí na semana seguinte eu já tava. E o podcast? Vai sair Quando é que a gente vai fazer isso aí? E fiquei no pé dele, aí fomos eu e ele, aí começamos. A gente começou assim, botou um celular na mesa, só no Spotify que a gente colocava. Põe o gravadorzinho, eu e ele, vamos falar de tal assunto, vamos. Punha pra gravar e a gente ficava conversando. E aí terminava o assunto, a gente parava e punha no Spotify. Então, se você for no Pod Rock no Spotify, tem centenas de episódios e os primeiros foram assim, celular na mesa. Aí depois a gente comprou um microfoninho, aí depois a gente começou a fazer em vídeo, aí a gente foi pro Instagram, pro YouTube, e aí vai. Profissionalizou. Profissionalizar não, continua sendo uma coisa estúpida, burra, mal feita, mas é o nosso futebol, assim. Que a gente trabalha muito, a gente rala muito, e aí a gente tem essa válvula de escape. Então, aquilo que a gente quer fazer, que é o nosso hobby, que a gente faz com amor, que a gente... É o futebol. Então, a gente só vai lá para suar, para voltar cansado para casa, sem ganhar nada com isso, mas que a gente não quer ficar sem isso de forma nenhuma. Então, a gente começou dessa forma e foi. Então, hoje a gente tem o Instagram, o YouTube, o Spotify. E aí, esse ano aconteceu um negócio por conta do Pod Rock, que eu fiquei muito gratificado, assim, que o Pod Rock foi chamado como imprensa para um dos maiores festivais do Brasil, que aconteceu esse ano, que foi o Summer Breeze em São Paulo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Jura? Você viu? Juro, eu vi. Como que foi isso? Como que chegou o convite? Como que vocês reagiram? Como vocês lidaram? Como que foi essa... Vocês fizeram uma cobertura ou algo do tipo? Como foi? Fizemos uma cobertura. Na verdade, eu fiz uma cobertura, porque eu fui sozinho, mas foi muita loucura, porque assim, o festival, ele foi num sábado e no domingo, foram 2 dias. E vai ter de novo o ano que vem em 3 dias. Esse ano foi em 2 dias. Na sexta-feira, eu recebi um e-mail do Summer Breeze falando assim... esperamos você está credenciado como imprensa, pode vir cobrir o Summer Breeze, tal, sábado e domingo. Na sexta-feira, eu falei, meu Deus. E uma semana antes, exatamente uma semana antes, eu não estava programado para ir assistir o Summer Breeze, porque uma semana antes eu peguei o meu filho, que é fanático pelo Kiss, e levei ele em São Paulo para ver o Kiss, que foi exatamente no fim de semana anterior do Summer Breeze. Então eu falei assim, bom, eu não posso ir em tudo, então eu vou priorizar o que meu filho quer ver, eu vou levar ele para ver o Kiss. Levei ele pro Kiss e falei, o Summer Breeze, infelizmente, não vai ser, vai ficar pro próximo. E eu recebi o e-mail na sexta, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou, não vou? Falei pro Pim, que é o meu companheiro lá de Pod Rock, ele falou, putz, cara, eu não consigo ir, mas vai. Eu falei, o que eu faço? Falei, quer saber? Vou fazer pelo menos um bate-volta. Vou pegar o ônibus, vou para São Paulo, faço a cobertura do festival, pelo menos um dia, volto no ônibus mesmo e bora. E eu fiz isso. Eu entrei no ônibus o primeiro da manhã que tinha, cheguei lá em São Paulo mais ou menos na hora do almoço, foi no Memorial da América Latina. Fui pra lá com o celularzinho na mão, botei... Tem no YouTube, você deve ter visto. Se você não viu, assiste lá. Fiz assim com o celular, tô aqui no Summer Breeze, nós vamos cobrir, vamos ver os shows e papapá. Aí fui pra frente da grade ali, fiquei então assim, de cara com as bandas, que pra mim, assim, eu zerei a vida. Tinha banda que eu ouvia desde 91, 92, o Skid Row, por exemplo. E aí os caras estavam assim, na minha frente, olhando pra mim, olhando pra eles... E aí, eu com o celularzinho aqui, aí filmei um monte de coisa, depois eu gravei
minha opinião sobre o festival, sobre os shows e tudo mais, e mandei pro YouTube. E foi o nosso vídeo mais assistido do canal do Pod Rock, me surpreendeu muito. Porque o Pod Rock ele é muito pequeno, e ele tem aí 800, 900 visualizações cada vídeo, por aí. Esse aí bateu 5.000. Então eu falei, cara, que legal, que bacana. E aí vai ter de novo no ano que vem, vai ser uma sexta, sábado e domingo, são 3 dias. E aí eu tô na expectativa. Ainda não recebi nada, mas pode ser que na véspera chegue alguma coisa, né? Na véspera, se mandar, eu já tô com passagem comprada, roupa, mala pronta, eu vou e fico uns 2, 3 dias lá e vou bem isso. Cobrir. Dessa vez eu já tô preparado para ir. Você tem alguma banda favorita? Uma é difícil, tem algumas. Faz um top 5. Top 5. Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath. Nossa, só pode mais uma? Em homenagem ao Fabrício, eu vou colocar Van Halen. Então, deixa eu te contar. A memória que eu tenho de música é eu pequenininha escutando Van Halen com meu pai numa caixa de som gigante que ele ainda tem, e ele tem uma coleção de mais de 200 CDs. Nossa, todos de legal. rock, que ele só escuta rock. E eu tenho, principalmente Can't Stop Loving You, é uma música que se eu escuto... Te marcou. Porque era a que eu mais gostava. E ficou na minha cabeça. Mas ele escutava de tudo, assim, Nirvana, Pink Floyd, muito Guns, Que legal. Hit também escutava muito. Uhum. Não conseguiu ir no show do Roger Waters no final de semana, né? Foi agora, né? Você não conseguiu? Não. Mas, assim, Pink Floyd nunca foi uma das minhas bandas preferidas. Assim. É uma banda que eu não tenho nenhum disco, por exemplo. Respeito, acho legal e tal. Mas não tenho nenhum disco. Eu não iria sair daqui pra ir num show do... Pink Floyd. Não. Meu sonho sempre foi Van Halen. Nunca... Nossa. Deve ser. A perda do Ed Van Halen é insubstituível. E o Rock in Rio 40 anos, ano que vem? Pra ser muito sincero, não tenho expectativas. Será? Eu ouvi falar que eles estão tentando trazer o AC/DC. Sim. Se vier o AC/DC, eu espero muito que eles também venham para São Paulo. Eu prefiro ir para São Paulo e ver só o AC/DC do que aquele rolo todo que é o Rock in Rio, com 800 mil bandas, com um monte de palco, com aquele monte de coisa. Eu fui no Rock in Rio em 2001, Rock in Rio 3. Fui ver o Iron Maiden lá. E para mim, curti, valeu, foi a primeira vez que eu vi o Iron Maiden, para mim fechou ali. Hoje o Rock in Rio, depois daquilo, ele já era gigante, já era o maior festival do mundo, mas ele ainda cresceu muito e ele se distanciou muito, na verdade, das raízes dele. E aí, por isso eu não tenho muita expectativa, para falar a verdade. É um festival de muita mídia, né? Todo mundo fala em Rock in Rio quando tem e tal. A mídia é muito forte, assim como o The Town em São Paulo, que é do Medina. Que é primeira edição esse ano. Isso, exato, que é a mesma pessoa, é o mesmo dono do Rock in Rio. Isso. E aí, por que eu falo isso? Exatamente porque quando eu fui em São Paulo fazer o curso de neuromarketing nesse ano, a hora que eu cheguei no aeroporto, The Town, bem-vindo, não sei o quê, eu falei, caramba. Aí eu peguei um Uber pro hotel, os relógios da avenida, assim, The Town, eu falei, caramba. Aí eu cheguei no hotel, The Town, não sei o quê. Aí McDonald's, lanche do The Town. Eu falei, cara, que lavagem cerebral, isso é muito forte. Parece a Jequiti. Se você é um gênio, ninguém me tira da cabeça. Tentou copiar a Coca-Cola e saiu pela culatra. Vozes da minha cabeça aqui disseram, chegou num ponto eletrônico aqui, o pop rock, né? Pop in Rio, né? Sim, virou isso. E na verdade já tem não sei se confere ou não. Rock in Rio também mas já tem aí sites falando que vai ter já sertanejo no próximo Rock in Rio, que o Luan Santana tá confirmado. Alguém grava a reação do Cinegafim do Thiago Serafim. Então... Já anunciaram alguns. Saiu o Ed Sheeran. O Ed Sheeran. A Ludmilla também tá confirmada. Depois da Luísa Sonza no The Town. Opa, foi mal. Segura a língua. Luísa Sonza no The Town cantando com a Demi Lovato. Eu falo que eu disse isso. Mas é muita mídia e tipo... E aí eu acho que se perde um pouco. Vai atrair cada vez mais gente e tal, milhões de pessoas vão assistir, vão achar maravilhoso, mas tipo, pra mim,
particularmente, eu prefiro ir no Summer Breeze ali, ninguém vai estar falando dele. Mas em vez de ter 800 mil pessoas, vai ter 30 mil lá. Só que vão 30 mil que vão lavar a Eu alma. acho que tem que ter coragem pra ir em festival. Eu não tenho coragem pra ir em festival, cara. Não. 19 anos pra mim. Eu não já deu. tenho, cara. Assim, eu queria muito ter ido no The Town pra ver o cansado, Post tadinho. Malone. A gente queria muito ter ido pra ir no The Town ver o Post Malone e o Bruno Mars. Aham. Cara, primeiro, não tinha dinheiro. Segundo, foi festival. Falei, Mas não. é que eu acho isso, porque, tipo assim, eu acho... Exemplo, Lollapalooza, eu acho super faturado pelos artistas que trazem. Minha opinião. O Lollapalooza Também também, acho que as line-up sempre ficam. Eu acho muito sem graça. Aí eu olho e falo assim, eu não sei se eu que sou ignorante demais. Eu acho que ninguém conhece aquelas coisas. Exato, porque eu bato o olho e falo, É. quem? Você conhece um, né? Aí o resto você fica assim, Não, é cara. porque, eu com todo respeito, mas os artistas, assim, que nem festa de prefeitura... Caramba, Samira, mas aí você tá vacilando, Com mano. todo respeito, mas custa R$2.200. Pô, o Alok já foi no Lollapalooza? Alguém confirma essa informação pra mim? O Alok foi no Porque rodeio o de Alok Catanduva. foi no rodeio em Catanduva. Tá, isso é verídico. Ele foi, tá? Junho Ele do foi. ano passado, eu e ela, a gente Mas, tava assim, lá. É porque o Lollapalooza vende ingresso antes de sair o line-up. Aí, tipo, R$2.200. Aí sai o line-up, você fica olhando pensando, quem são essas pessoas que eu paguei R$2.200 pra assistir? Tipo, tem uns headliners bons, tipo a Billie Eilish. Aí, Aí, no mesmo ano que o DJ Alok foi no Lollapalooza, ele foi em Catanduva, tá? E depois Tava ele- mais barato em Não, Catanduva. o que era mais engraçado é porque na época do que o Alok foi no rodeio, você entrava no Instagram dele lá. Aí ele sempre postava, não sei o que, shows. Aí lá, Miami, Hong Kong, Nova York, Catanduva, São Paulo. Aí Eu sim. rachava o bico. Inclusive, o rodeio lá de Catanduva é muito perto da minha casa. E o show Então você não da- dorme. Não, ninguém dorme, você não dorme a semana inteira. Pelo menos quem mora lá mais perto, dentro, claro. Parece É que o 4 Alok, dias sem paz. você tá deitado, parece que o Alok tá cantando pra você dormir. Eu do seu lado. imagino. Eu Foi imagino. minha canção de Ninara. Aquele O Alok. Ó, mas... Desculpa. Não, acho, pode falar, Mas fica tranquilo. minha opinião sobre festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, The Town e etc, etc, eu acho que eles viraram muito mais um rolê Sim. pra galera falar que Foi. do que a galera realizar o sonho de ver o artista. Tipo, a galera quer falar que tá lá. Tipo, eu vou no Rock in Rio, vou no Lollapalooza. É tirar selfie, nossa, tô no Gravar Rock in o Rio, show. papapá, não sei o quê. Gravar pra postar no Instagram Não e canta tal, uma tal, música. tal. E, igual seria eu ir no Vila Dionísio aqui, o que tá tocando? Não sei, mas eu vou curtir o que estiver tocando. Então, e aí, a gente tem canais que fazem isso, que entrevistam as pessoas e tal. Ah, você veio pra ver quem? Ah, eu vim pra ver o fulano. Quem é fulano? Qual é a tua música preferida dele? Ah, agora você me pegou. Quem canta a música X. Ah, é o artista, nada a ver. Aí acontece isso. Cara, é uma coisa assim, eu tive a oportunidade de, um dos primeiros shows da minha vida, sem contar o do DJ Alok, que é o marco que mudou a minha vida. Rodeio Catanduva. Catanduva Rodeio Fashion. Se ano que vem quiser patrocinar da credencial de imprensa, viu? A gente tá aceitando. Fazer um CNPJ pro Super News, pra ir lá aqui em Brasil, cadastrar a gente como imprensa. A gente ganha camarote de graça. Então, Em De outros graça, lugares, em outros de lugares. graça. A gente coloca até você no rolo. eu já ganho da Jovem Pan. Ah, mas aí não tem graça. Enfim, e assim, cara, é só a galera no celular. Só a galera no celular. E você vê Justo. assim, a galera fica assim, Eu posso falar. vê o show pelo celular. Ver o show pelo celular. É o que eu vi a galera, um cara falando no TikTok assim, é o estagiário do Multishow. Porque vê pela tela, mano. Amigo, mas- Se a transmissão do Multishow cai, explode tudo, opa, tem a gravação Tem a da galera, bota é. no É ar. o mal da geração. É o estagiário Multishow, mano. Porque É assim, isso. a galera fica no celular o tempo todo assim. É o correspondente da Choquei. É o correspondente da Choquei, correspondente do Multishow. Não importa, cara, assim. E assim, você vai querer ver o show, você não enxerga nada porque deu um safado com o celular na mão. Deixa eu te falar que até Interlagos tava assim. Interlagos tem aquele outro, a famosa GP Week, né? Samira cobriu Interlagos esse ano. A pra Fórmula 1? Sim, foi horrível a corrida, mas foi muito legal esse ano. Nossa, ano que vem você me chama. Vamos, Você É. gosta de Fórmula 1? Eu sou apaixonado por Ah, Fórmula 1. mas a você gente fala entra só no tópico. agora. Agora a gente entra. Eu e o Pedro. Pra quem você torce? Hamilton. Não tem como. Gostaria de mostrar o fundo do meu celular. Show. Olha, eu fui. A Samira, mostra lá. O fundo do meu celular, deixa eu aumentar o brilho. Prepara, Cris, pra enquadrar aí. Atenção, cortou. Um beijo pra Keida do Twitter que eu pedi
pra fazer pra mim. Mas assim, Fórmula 1, cara. Cara. Você tá acompanhando? Acompanha Vamos sempre? lá. Como Ó, é que tá? esse ano, a hora que eu vi o que ia virar, Ah, não. Aí eu tô com você. Eu já até sei. que eu já sei quem vai ganhar a corrida. Eu vou Muito defender. chato. Eu comprei um ano atrás, dia 3 de novembro de 2022, quando o George Russell tinha ganhado, no Aham. dia seguinte dele ter ganhado. Então, assim, eu estava esperando. Tava na hype. Eu estava no hype. Não, faz parte. A Samira Então- tem um amor tão grande pelo Hamilton que passou pra mim. Assim, esse É, ano, contagioso. eu não. Pra ser muito sincero, eu amo Fórmula 1. Só que eu fico tão chateado com derrota, e eu sou assim com tudo, com futebol também e tal. Me dói tanto que eu fico mal, então eu não assisto. Eu já sei que o Max Verstappen vai ganhar esse ano. Não Eu tem não graça. assisto até o Ele já ganhou o campeonato, mas tipo, vai ter corrida esse fim de semana, eu já sei que ele vai ganhar. O senhor Botinhas Então, de ouro. Então eu já nem assisto, eu já evito esse estresse, assim, eu já fico longe. Mas aconteceu eu tenho uma história pra contar bem legal, que foi por favor. foi de 2019. Que, na verdade, essa paixão minha de Fórmula 1 é desde que eu sou criancinha, né? Que, tipo, eu comecei vendo um piloto de capacete amarelo num carro preto, ganhando na chuva, e aquilo mudou minha vida. E em 2019, eu tinha um amigo que eu sempre falava com ele assim, ó, vamos na Fórmula 1 esse ano, hein? A vida inteira nós falamos isso e nunca fomos. Mas vamos na Fórmula 1 esse ano. E aí, em 2000... Vamos no que vem, né? Então, É. a gente vai lá cobrir. Aí o GP, geralmente essa época, né, novembro e tal, ele me mandou uma mensagem em setembro, fim de setembro, assim, ó, vamos. E aí eu falei, puta, não vai dar, cara, sem grana, vamos pro ano que vem e tal, não sei o que e tal, não ia rolar. Aí eu vi uma promoção no Instagram da Heineken, que você postava uma foto do Ayrton Senna no perfil, colocava a hashtag tal, para concorrer às entradas do GP. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, mandei o post pra ele, falei, tá tendo promoção do Instagram e tal, eu postei aqui, posta aí, né, e tal, vai que a gente ganha, né, vamos postamos. Eis que um belo dia eu recebi uma mensagem da Heineken, precisamos confirmar os seus dados, piriri, pororó, não sei o quê, e daí a pouco me ligou. Aí, aqui é da Heineken, não sei o que, a senhora participou da promoção, queria confirmar seus dados. Eu falei, peraí, moça. Eu tava dirigindo, com o celular no Viva Voz, não tava com o celular na mão, não. Eu falei, peraí, moça. Eu encostei o carro, assim, no primeiro lugar que tinha. Eu ganhei? Ela falou, ganhou. Comecei a gritar, assim, eu não acredito! Aí ela começou a rir e tal. Eu passei os dados tudo pra ela. Desliguei a ligação, liguei pro meu amigo. Falei, cara, você não acredita, eu ganhei, nós vamos pro GP, eu ganhei os ingressos. Ele fala, mano, eu também ganhei. Nossa! Aí cada um ganhou Dois- um par. dois ingressos. Aí nós chamamos mais 2 amigos. Aí nós somos em 4 pessoas. Ficamos num camarote da Heineken lá, que tinha Nossa. todo Gostaria um de falar, lounge. Eu fui na arquibancada muito cansativo. Por isso que eu tô com o meu joelho bronzeado, que eu falei aqui antes de meu joelho. Você ficou no eu sol. eu tava no setor A, porque eu queria ver Aham. o pico do Guerreira. pato ali. Guerreira. Eu fui, mas sofri. Sofrida. Estou Ah, viva. Não, Mas- depois eu te mostro as fotos aí. A gente tava no S do Senna, tudo coberto, Nossa. com um lounge da Heineken gigantesco. Aí tinha vários itens do Ayrton Senna lá, tipo macacão, troféu, Nossa, capacete, tudo. Eu tenho foto de tudo aqui. E a McLaren original de 88 dele estava lá e só a gente podia ir lá. Nossa! Então, assim, depois no domingo, antes da corrida, o Bruno Senna, sobrinho dele, entrou na McLaren, deu uma volta de apresentação nela na pista e tal, mas ele ligou o carro na minha frente. É absurdo. Nossa, eu tremia. Nossa, Mas eu eu falo, a tremia. corrida foi ruim, mas a experiência. A experiência, O que porque vale é a você experiência. sente a corrida, né? Em que ano que foi que o Hamilton 2021? deu a volta com a bandeira do Por isso Brasil? que eu falei, eu fui no... Foi Eu, 2021. 2021. Por isso eu falo, eu arrisquei ficar no solão, no setor A, porque é bem na frente do Bico do Pato, que foi onde ele pegou a bandeira do 21. Samira tava muito otimista. Muito otimista. Que o milagre iria acontecer. Eu tava É, falando, só um não, a milagre, gente tava né? zoando, a gente tava chamando de milagre de Interlagos. Não, Eu falei É. assim pra ela, fãzaça da Taylor Swift. Vai vir aí semana que vem. ela tá aqui agora. Comprou pra Taylor Swift? Não, comprou pra Interlagos, mas tudo bem. Mas é difícil quem conseguiu comprar pra Taylor Swift. Mas pra Interlagos, meu filho, Também, esgotou né, só em Deus horas, sabe né? que eu E passei. caro. Vocês acham que ano que Eu vem pago vai meio. mudar?
Eu estou rezando. Situação, você acha que o Tô Verstappen acendendo vai... vela. Eu acredito que não. Porque eu acho que eu acho que Mas tem vamos mais um ano ainda que eles fazem, de vez em quando eles fazem mudanças drásticas de 2026. regulamento. É. Vai demorar mais um pouco para eles virem Mas com uma ano que mudança vem de vai mudar regulamento. também um pouco. Mas Tomara, mas né? não Mudança faremos. maior. Tomara. 2026 teremos áudio no grid. Mas 2021 para 2022 a mudança foi mínima e deu no que deu, né? Mas em 2021 o carro já tava parelho, né? Eu não tenho torcida declarada, eu não torço pra Ele ninguém. gosta do esporte. Eu gosto do esporte, eu Uhum. acho legal sentar e ver uma boa corrida. Eu não. Pra mim não tem graça sentar na televisão, acordar 8 horas da manhã ou acordar de madrugada pra ver o GP do Eu não Japão, consigo. GP da China, GP do Raikkonen Parta lá na Ásia, pra ver uma corrida em que o cara larga na pole, faz a volta mais rápida e lidera as trocentas voltas da corrida. É muito chato. A não ser que O Hamilton. fosse... Não, eu ia resgatar minhas memórias, porque eu não faço isso, obviamente, não tenho mais idade para isso. Mas, quando eu era pequeno, eu fazia isso. E aí eu acordava de madrugada, e aí eu fiz isso em 88, por Mas exemplo, aí e viu... não- existia um E motivo viu, maior. Não, naquela época também. A gente tava falando aqui antes sobre o tampa do bueiro, que acertou o cara da Ferrari. Coisa Que ridícula, eu né? falei do meu maldito relógio biológico, que vai me acordar amanhã às 5h30, eu tenho certeza pra ver a quali. Eu tenho certeza. É sempre assim. 500 milhões de dólares investido pra tampa do bueiro, Eles mano. cimentaram o bueiro, tá? Isso vai dar... Ah, Vai dar ruim isso vai aí. dar ruim. Eu não falo. Vai dar ruim. No Japão, eu falei, eu não vou acordar porque eu vou acordar pra ver o Verstappen sendo campeão mundial? Não vou. Aí o meu maldito relógio biológico. É tipo, 5 minutos antes da corrida que eu acordo ainda, porque eu tenho que levantar e ir até a sala. Tá com a tua marca da borracha? Não, sumiu. Ainda Ela foi bem. acertada Eu por tomei uma borracha. borrachada na grade e fiquei com roxo aqui. Borracha. secar. Nossa! É porque você tava no setor coberta. Porque que nós, guerreiros. Vocês tomam borrachada ainda? Não, é que assim. O Thiago. É que eu tava perto da grade. E ali, é porque assim, a gente fica sentado a arquibancada mais pra cima. Só que eu, enxerida, tava lá, né? Paguei caro, vou ter a experiência completa. Lógico, se a borracha Paguei voar, muito se caro. voar um pedaço de carro no meu beiço, eu levo É, um pedaço de carro eu pra tava casa. lá, eu tava perto da grade e eu fui pra lá pra ver, de perto mesmo. E assim, eu tomei uma borrachada no meu braço, que eu cheguei aqui, eu fiquei tipo uma semana com um roxo no meu braço. Falei que ela devia ter tatuado. Não, eu falei que se fosse do Hamilton eu teria tatuado, mas eu acho que foi do Aston Martin. Então não vale a pena. não. Tomara que seja do Alonso, né? O bicampeão. Borrachada de papai, de E- filhinho de não, papai mas a não gente dá. tá em cima na arquibancada. Vou borrachar lá em cima. É, mas é legal, vale. Gente, vale. Foi legal a borrachada? Foi muito legal. Tá? Eu já falei, eu preciso de duas coisas, dinheiro e o campeonato tá bom. Não, ano que vem eu falei, eu vou ser esperta ano que vem, porque eles abrem venda antes, pouco tempo antes. Já abriu. Já abriu. Não, abriu a primeira, que foi quando eu comprei ano passado. Sim. Fui idiota, devia ter esperado o campeonato. Não, eu admito. Então eu vou esperar ano que vem pra ver como Pra vai ver o ser. que vai virar o campeonato. Então, o que eu penso, porque ano passado o campeonato também tava assim. Aí foi o que aconteceu no Milagre de Interlagos. Não tem como saber. Mas... Mas Interlagos valeu, é... sexta-feira eu quase fui levada pela chuva. Olha, mas eu vou falar pra vocês, das últimas coisas que a gente teve em Interlagos, essa não foi legal. Não foi legal. Ah, é. Tava que nem um jogo de tênis na arquibancada. valeu pelo Alonso eu no tentei final. assistir 5 Sim, minutos. valeu pelo Alonso Foi no final. lindo, tá? Porque eu tava bem na frente da Assim, reta. a última corrida que eu Legal. tinha... Eu parei, eu literalmente esquecia que tinha corrida esse ano. Eu vi o GP do México e falei, tem o GP do Brasil. Aí assisti o México, os Estados Unidos, México e o Brasil. Esse de Las Vegas, eu não sei nem que hora que vai passar. 3 horas vai passar? Vai ser 3 horas. 3 horas da manhã. 5h30 aquário. Pra ver os caras ficar lá assim, aquela esfera com carinha feliz, assim. Hoje eu Puta, aquela falei- esfera em Las Vegas é genial, né? Muito. Hoje eu Muito. acordei Muito 7 genial. horas da manhã e não tinha acontecido o TL2. Você chegou a ver as imagens do show do YouTube YouTube. lá dentro? Ó, Cara, é genial aquilo. aquilo ali, ele vai ser o principal ponto turístico do mundo, assim, para bandas gravarem show lá e, tipo, vai ser a atração, assim. Quem vai para os Estados Unidos vai querer ir assistir alguma coisa lá, não importa o quê, mas é de outro mundo aquilo, É né? bizarro. Eu acho que seria legal fazer uma espécie de GP Week, que eu não sei porque chama GP Week, sendo que não tem nada a ver com Interlagos. Seria legal fazer uma espécie de GP Week na esfera. O GP Week também tá nessa esfera de festivais que tem uns artistas que ninguém Post conhece. Malone. O Post- Post Malone é House. É? 2, 3, mano. Eu vi os caras, enfim, eu não vou ficar criticando. Deixa eu te perguntar, você gosta de futebol? Eu gosto, mas eu não sou aficionado de Você torce acompanhar pra Aceita assim, tudo. continua assim, que sua sanidade Você torce mental pra algum fica time? viva. Torço. Qual? São Paulo. Ah, Tá bem. Ela também não assiste.
Ela Mas não eu adoro assiste. São Paulo. Aí aí ganhou a semifinal contra o Corinthians. Corinthians não. Não sei. Foi. Contra o Corinthians. Foi. Aí eu sou São Paulina. Aí ganhou o primeiro jogo. Sou mais São Paulina ainda. Ganhou a final. Olha, saí até de camisa na rua. Ela é São Paulina. Sim, agora eu desenvolvi uma paixão inexplicável e sem precedentes pelo Manchester City, que é concorrente do time dele, que é o Chelsea. Manchester Foi do City. nada, eu não tive influência. Foi do nada porque eu me apaixonei por um jogador lá. Eu falei, agora eu vou torcer pra esse time enquanto ele tá lá. Eu tenho cara de mais... Enfim. Mas assim, cara... voltando pra Fórmula 1, porque é o futebol, enfim. 2023 Você cresceu com o Senna. Graças a Deus. Hoje nós não temos isso. futebol. Eu queria, é muito triste. E o que Faz falta. e assim, ao meu ver, mata muito a gente não ter um ídolo no esporte. Porque os ingleses têm Lewis Hamilton, os holandeses têm Max Verstappen, Cidadão honorário, cidadão honorário. os canadenses têm o Lance Stroll. Enfim, e a gente tem quem? O Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton. O Drogovic Lewis Hamilton na... é cidadão honorário, você respeita. Drogovic, terceiro piloto da Aston Martin, e o Pietro Tem o Fittipaldi. Bortoleto, você ganhou a Fórmula 3. Mas sabe o que é mais triste? A Inglaterra tem o Lewis Hamilton e tal, mas o Brasil, no meu ponto de vista, hoje não tem um ídolo esportivo em nenhum esporte. Nenhum. Geral, esporte. isso é muito triste. Porque assim, a seleção brasileira de futebol hoje é motivo de piada. Uma Tomou grande 2-1 piada. da Colômbia ontem. Tava ganhando o É, jogo, tomou. então pro segundo Eu tempo vi. cansada. Tá em quinto na Tá em quinto. na eliminatória Na última sul-americana. temporada da Copa, na última classificatória, a gente não perdeu nenhum jogo. Ah, mas aí era o Tite retranqueiro, né? Eu acho que ele fazia milagre, hein? Ele tirava um pouquinho de leite Não, de é que a pedra. gente vendo assim, a gente fica. É que o trabalho do Fernando Diniz, ao meu ver, é um trabalho que tem que ser desenvolvido em clube. Vem Não em Ancelotti. seleção. Vem Ancelotti, vem Ancelotti. Vem Ancelotti. Mas, enfim, essa carência de ídolos no esporte, cara... Porque a gente já teve o Guga no tênis, por exemplo. A gente teve Nelson Piquet, teve Ayrton Senna na Fórmula 1, teve grandes ídolos no futebol aí, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Zico, e aí a gente vai indo pra trás, não acaba. E hoje, né? Tipo... O Neymar não é, E, definitivamente. tipo, o Neymar, ele deveria ocupar esse Essa papel, bola mas aí, ele, né? mas, tipo, não é unânime, Ele né? foi um Metade gosta dele, metade odeia. E, tipo, e ele não se provou, né? Tipo, na seleção brasileira, ele não fez o que tinha que fazer. Faltou. Dá pra fazer um Vocês TCC viram sobre que- agenciamento de carreira do Neymar. Dá. Vocês viram que, acho que é no Santos que eles estão treinando um rapaz que, pra ser o próximo ídolo Mas brasileiro tem de vários, futebol, tem o Henry, tem o Vini Júnior. Não, ele chama Davi Washington, acho que tem nome de jogador. É David Tem nome de Tem nome de jogador. jogador. nome de jogador. Nome artístico. Eu acho, tem cara de Eu não jogador. eu não- Esse cara não pode fazer outra Eu coisa. conheço 2 jogadores que chamam Pedro, um aposentado e um queixada do Flamengo. Pedro é nome de jogador, cara. Pedro é nome de jogador. Sim. E definitivamente Queixada. não. Quantos jogadores Thiago você conhece? Nenhum. Eu conheço um só. Thiago Neves, Thiago Alcântara e Ah, só o Thiago também. Neves. Eu Thiago conheço o Thiago Neves. Neves. Thiago É. Silva. Thiago Silva. Thiago Silva, enfim. Mas assim, essa falta de ídolos no esporte brasileiro, assim, no fatídico GP de San Marino em 94. Nossa, Como foi pra você, cara? É verdade, você tava assistindo? dói até hoje. Ih, mano. Eu assistia todas as corridas, até as de O madrugada. Fabrício, quando tava aqui no podcast, falou que a Fórmula 1 pra ele acabou no dia 1º de maio de 94. Pra mim acabou por alguns anos. É. Eu fiquei alguns anos que eu não conseguia ver. Mas depois eu fui voltar a acompanhar. Tipo, eu acho que fui voltar a acompanhar a Fórmula 1 lá pra 99 e 2000. Eu fiquei aí uns 5 Chumaquinho. anos que eu fiquei sem ver porque eu não conseguia. Eu não perdia nenhuma. Até as de madrugada eu assistia. Então eu tava vendo. E na hora que ele bateu, na verdade, eu fiquei brabo porque ele não ia ganhar a corrida. E que ele, na verdade, naquele ano Não era tinha terminado ainda. era a terceira corrida do ano. Na primeira ele rodou no final e não completou. Na segunda bateram nele na largada, tinha ele não pontuado pontuou. ainda, né? Zero. A suspensão da Williams mesmo. Então, aí na hora que ele bateu, eu falei, puta, mais uma corrida que ele não vai pontuar. E ele era o melhor piloto do grid, isso era fato, Disparado. isso era um fato, não era opinião.
E ele tinha ido para a melhor equipe do momento, que era a Williams, que até então dominava com sobra. Só que aí, na hora que aconteceu isso, falaram, não, é covardia. Mudaram todo o regulamento, e aí é onde a Williams teve que fazer um carro do zero e fez um carro que estava ruim, que estava indomável. Era um bom motor, mas o carro, o Ayrton Senna falava que era Não arisco. combinava. Tem o umas Ayrton imagens dele olhando o carro antes dessa corrida. Sim. Que ele tá com uma Não, cara era já. pra Sim, corrida, tinha o morrido. Ratzenberger tinha falecido. Não era pra Isso, ter sido corrida, isso é exato. muito absurdo. Morreu o Ratzenberger na pista no sábado e o Rubinho quase morreu na Morreu sexta. Ah, na é sexta. verdade. Acidente feio também, né? Do Sim, Rubinho. quase Ele morreu. ficou de ponta cabeça. Mas a namorada na época dele... A teve- Galisteu. Galisteu. Isso, Adriane na Galisteu. época. Ele foi nos podcasts aí, falando assim, eu Ah. queria ir pra casa, não sei o quê. Eu falei pra ele, não corre, não corre. Aí ela tava assistindo a corrida, ele bateu, disse que ela falou assim, Ainda ufa, bem. bateu, vem embora mais cedo. E- Não, Eu já vi. tipo... Eu vi ela contar. a hora que anunciaram que a coisa foi ficando feia, né? Porque ele não saía do carro, e aí juntava médico, juntava helicóptero para a corrida, aí a gente foi Foi ficando percebendo. preocupado, coisa séria. Eles cortavam a imagem? Não, ficou assim, ficou com imagem, muita imagem aérea de Era mais helicóptero, desinibido porque na época. só que eles fecharam o cerco, tipo um monte de fiscal, médico hoje e em tal. dia- Hoje em dia corta, né? Vai passar replay e tal. Passou na transmissão. É. Vai, pra não... Na época eles mostraram, só Não, que a mas eu apoio, eu própria acho melhor não mostrar. melhor não mostrar, com certeza. Inclusive uma explosão que teve alguns anos atrás Do aí. Roger. Isso. Tipo, eles quase que não passaram, eles demoraram pra passar. Quando sabe que a Que- pessoa tá Quando isso. bateu, o cara Eles esperaram morreu. o cara Não, tá não bem. passa. Esperaram o cara tá bem Tá pra bem. mostrar. Ali ficou mostrando ao vivo. E ficou um tempão ali ao vivo, mostrando aquilo. E o Galvão ali, Cadê engasgado. o quê? O que acontece? E agora, tipo, não, porque a gente precisa de informação e tal. E aí eles fecharam o cerco, você não via nada, você só via os pés do Ayrton Senna. O resto você não via. Eles cobria todo mundo em cima, assim. E aí, uma hora, eu percebi que o Galvão se afastou. E o Reginaldo Leme, que é o comentarista, até hoje ele é comentarista de Fórmula 1, o Reginaldo Leme meio que foi levando. Tipo, eu percebi isso, sabe? Que o Galvão saiu. E aí o Reginaldo Leme foi, enrolando, porque o tempo estava passando, não acontecia nada, e ele foi enrolando. E aí depois, aí fiquei preocupado, e aí depois que terminou a corrida, tal, ainda continuaram a porcaria da corrida. E aí depois eu tava passando outra coisa na TV quando veio aquele plantão lá da Globo, aquele que dá Quando medo. toca aquilo... maior Você sabe terror que de todo o Brasil. isso, acho que até pararam com aquilo, né? Porque Eles era muito tão, pô. terrorista. E aí Não? veio, ó, Não parou, não. não parou? Não. Não A pararam última vez que eu vi Eu foi achei que sobre tinha a Marília parado. Mendonça. Sobre o 8 de... Não, sobre o 8 de janeiro. Enfim, entrou o plantão lá e falaram da morte dele e aquele dia eu chorei o dia inteiro. E aí, e até hoje, tipo, quando vem esse assunto assim, dói em mim, sabe? Tipo, é como se fosse da família. Sim. É uma coisa assim, a gente não viu, mas a gente sabe, a a gente entende. Sabe da sente. grandiosidade eu nunca disso. não vi ao O vivo. número, é porque é muito maior. Quando eu descobri que ele tinha só 3 títulos, quando eu fui entender de verdade, eu fiquei chocada, porque pra mim ele tinha muito mais que só 3. Vocês acham que ele teria sido maior que o Schumacher se não tivesse... Eu acho que ele teria sido Debate. pelo menos igual. Igual. Só que ia acontecer o seguinte, na verdade o Schumacher ia ganhar menos. É o Dick Sim. Vigarista Porque, lá. porque o Schumacher começou a ganhar título a partir de Sim, foi 94. o primeiro ano dele. O Schumacher ganhou, não? Ele ganhou, Ganhou a corrida 94. que o Senna- Ele ganhou essa corrida. Ele ganhou a inclusive. corrida que o Senna morre, Exato. ele que ganha. Ele tinha ganhado já as duas primeiras, ganhou essa também. Então ele foi campeão naquele ano. Mas eu, com certeza, o Schumacher não teria todos os títulos, porque naquele mesmo ano de 94, a Williams evoluiu durante o ano. E chegou no final do ano, na última corrida, em disputa aberta pelo título entre o Schumacher e o Damon Hill, que era o segundo Teve- piloto da Aí Williams. tivemos vigarices. Exato. Dick Aí, Vigarista. claro. Vigarista do Schumacher. Sim, o Schumacher jogou sujo e tal. Mas aí, vamos combinar, o Senna não ia fazer mais ponto que o companheiro de Sim. equipe dele, que era o Damon Hill, que era um piloto mediano? Claro. Ia. Então, assim, ele ia ser campeão sim em Eu acho 94, isso muito- provavelmente em 95, 96, ele ia ter uns 5 ou 6, e do Schumacher não ia chegar no 7. Provavelmente ele ia ganhar muitos títulos, mas talvez 5, talvez 4. É o meu ponto de Depois vista. decaiu depois de 2004. Por isso que essas comparações que a gente vê na internet de maior piloto de todos os tempos, eu acho injusto. Sempre vai ser.
É injusto Sempre com vai ser. ele, porque morreu. Ele não terminou a carreira. Não dá pra... exato. Não dá pra saber o que ia Mas ser. Sim. eu acho isso muito bonito, porque quando a gente tá Interlagos, a gente sente que as pessoas ainda têm essa paixão. Gente nova, gente da minha idade. Tinha muito adolescente lá, o que eu achei muito legal. Tinha muito adolescente. Ver que as pessoas, mesmo quem não ainda tem essa paixão por ele. Porque teve homenagem pro Senna lá, e tem o busto do Senna no setor A. Sim. E, tipo, é muito legal ver. E eu lembro sobre o Reginaldo Leme, eu acho o Reginaldo Leme, assim, absurdo, porque o Reginaldo Leme viu tudo. E eu lembro que em 2021, que você fala que ele tava na transmissão em 2021, quando o Hamilton pegou a bandeira do Brasil, você vê o Reginaldo Leme, ele tá chorando na transmissão. Verdade. Que é muito absurdo, a gente pensa ele que viu de perto. Ele viu tudo e agora veio de E do novo. acidente do Schumacher, você lembra? Quando você... Porque Foi tipo, um cara que corria... 2013. Um cara que corria de Fórmula 1 é uma coisa foi sofrer acidente daquele que jeito. ela é minimamente... Eu não sei. Era quase impossível Era- aquilo acontecer. Chega até a ser inacreditável. Chega a ser irônico. Só que foi uma coisa tão... Dá pra falar que foi mal divulgada? Não sei. Assim, a família se reservou muito, né? A gente não sabe até direito, hoje. né? Então, assim, claro, a gente, né, nunca espera. O cara se arriscou a vida inteira. Quando ele tá no lazer dele, ele foi lá, bateu e, tipo, virou um vegetal, né? Que é o que dizem. Então, e aí a gente não tem essa informação, mas pegou de surpresa o mundo inteiro, né? Eu já tinha se aposentado naquela época. Sim, ele já não corria mais. Já não corria mais. Tinha parado, voltou pra Mercedes, O parou filho de dele novo. Parou de tá, novo. o filho dele é piloto reserva da Mercedes. E o segundo maior da Fórmula 1, você acha que o Hamilton? Fizemos o top 5 bandas, top 5 Top pilotos. 5 pilotos. Top 5 Top pilotos? 5 pilotos. Então vai lá. Tem resposta certa, lembrando disso. Não tem resposta certa. Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, pra mim são os 3 maiores. Santíssima Trindade. Essa trindade. Aí eu coloco Alan Prost e coloco Fangio. São 5 títulos. Eu sou muito fã do Vettel. As pessoas são Eu acho ele contraditórias superestimado. por causa do carro. Mas Lewis Hamilton também teve um carro bom. 2020, 2019, 18, 17. 16 só perdeu porque o companheiro de equipe dele era competente. Irritou Mas ela. ele brigou com o Vettel em 2018, 2019. O Vettel perdeu em 2018 sozinho. O Vettel bateu sozinho. Mas o carro dele era muito Só bom que, também. eu concordo com você, mas eu tenho um outro ponto de vista. O Vettel nunca teve companheiro de equipe. Exato. O Hamilton sempre teve companheiro de Isso é equipe. verdade. O Bottas foi o mais fraquinho. E sempre foi E o Bottas- aberto. Vai e briga, pra você ter vai e noção, briga. o Bottas é melhor que o Pérez. Então, Os companheiros de equipe do Lewis Hamilton foram Bottas, Alonso. Ele deu um pau no Alonso no ano Rookie. Na estreia dele, o Alonso era o melhor piloto do E grid. o Alonso fazia tortura psicológica. A gente tem que deixar isso aqui. E o Rosberg superou o Schumacher na Mercedes. Sim, em 2016. Então o Rosberg não era pouca coisa. 2016 foi uma coisa de O louca, né? Rosberg é muito subestimado porque ele se aposentou no ano que ele foi campeão. Porque ele se aposentou muita na loucura. primeira divisão porque ele não aguentou a luta psicológica. É o que eu vejo. Total, ele falou, não preciso disso. Não vou precisa, Já embora. meu nome tá marcado na história. Já acabou. tô rico. Ganhei do Hamilton, vou certeza. embora. Eu já Acho que tô não é rico. nem o fator de estar rico, é o fator já fiz a minha contribuição pro esporte. Isso. Acabou. Eu tô ganhando Chega, do Hamilton precisa. no mesmo É. carro. Sei. Ganhei do Lewis Hamilton no mesmo carro. Cansei. Eu esqueci o que eu ia falar, cara. Então eu vou falar uma curiosidade que eu acho que vocês não vai, sabem vai. sobre Fórmula 1, falando sobre guerra psicológica, que eu acho que é a maior história de guerra psicológica da história da Fórmula 1, que é um cara que eu nem gosto, que é o Piquet. Ela também não gosta. A equipe Williams tinha um belo de um carro, a Williams é inglesa, e tinha o Nigel Mansell, que era inglês, que era um excelente piloto, muito rápido, e o Piquet no outro carro. O Piquet era bicampeão, o Nigel Mansell não. tinha nada. Só que o Nigel Mansell era a bola da vez, todo mundo apostou no Nigel Mansell. E o Piquet, ele era genial para acertar o carro. Então ele afinava o Williams dele e voava, coisa que o Nigel Mansell não tinha o tato para fazer, porque o Piquet cresceu em garagem, com graxa na mão. Então ele sabia fazer as coisas. E o que acontecia? Ele treinava, e o carro precisa disso, o carro precisa daquilo, tal. Chegava naquilo para cada pista e o Mansell fazia o quê? Igual para mim. Então o carro ficava acertado igual para os dois. Aquela parelha. Aí o Piquet começou a falar dentro da equipe que a esposa do Mansell era feia, que o Mansell era viado, que isso, que aquilo. Ele começou a fazer um inferno. Ele Do começou... Piquet. Ele- Questionável. Ele ia na televisão falar da esposa do Mansell, falar que não sei o quê. Ele criou um inferno dentro da equipe
onde a equipe rachou. E aí o time do Mansell, cada piloto tem o seu time, equipe. eles não conversavam mais com o time do Piquet. Ele criou a racha ali dentro. Então ele acertava o carro e o Mansell que se virasse. Pra acertar E o aí, dele. em 87 aconteceu isso. E ele foi campeão. Eu acho Nossa. absurdo luta psicológica. Eu acho que 2021 foi absurdo por causa de luta psicológica. Pra mim, na minha visão. Porque os dois não era só na pista aquilo. Até hoje, se Nossa, você vê o foi. Verstappen e o Hamilton na pista, o mesmo Hamilton com uma carroça, o Verstappen ainda dá Entra pra umas... carroça. Não, mas você vê, e eu acho isso muito legal. E eu lembro que você falou que em 2016 teve coisa... Já saiu entrevista do Hamilton falando que o Rosberg, que é alemão, conversava em alemão com o Toto Wolff. E o Nossa. Hamilton não fala alemão, obviamente. Isso dentro da equipe. É. Eu gosto, assim, quando não é com o meu piloto, porque me causou traumas. Neto, cara, pra gente finalizar. Ah, peraí. Pode falar. Pra finalizar, a gente vai contar uma história. No meu aniversário, a Samira foi pra Catanduva. Que história. E a gente já tinha tomado umas birita. Aí a Eu gente não foi, sei do que ela vai a gente falar. foi pegar um Decar. E, Ah! e ele se chamava Ayrton e dirigia um Siena. Ah, é verdade. Foi um grande tem dia. isso. Ayrton no Siena. Foi gente. Sensacional. Genial, cara. Aí Você ela- olha o print. Aí A gente tem. Tem print, A gente tem tem. print. as duas pra lá de Bagdá, dentro de um carro. já com tinha o cara, bebido, sei lá, né? Ayrton Senna. Ayrton no Siena. olhando um pro cara da outra e rindo. E o motorista não dirigindo, sem saber. E a gente, tipo assim, dentro do carro. As duas já cheias de caipirinha. Caipirinha no sangue e o Ayrton Siena no volante. Bom, Cara, Maravilhoso. muito bom. Essa história eu queria muito pedir um Decar e vir o Ayrton não Siena. Isso é incrível, mano. Neto, cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente, cara. Eu Foi que muito agradeço. legal. Foi legal demais, cara. Gostei muito. Parabéns pelo podcast Obrigado. aí. Valeu demais. A gente quer você de novo, a hein? gente chama. Pode Se chamar. precisar, A gente chama de novo, 2, 3, até a gente cansar e o Thiago não falar, ó, não aguento mais que ele vem aqui. Aí Até vocês você trocam. cansar também. Até Fala, você chega essas cansar crianças. também, não precisa vir mais, não quero vir mais. Mas obrigado, Neto, por Obrigada. ter aceitado o nosso convite. Valeu demais. Esse foi mais um Supercast. Vamos deixar a descrição de todo mundo aqui, as redes sociais do Neto, Pod do Rock. Pod Rock. Tem mais alguma rede social dele? É, né? Mais alguma rede social sua? Neto CR no Neto Instagram. CR e Tá bom. o Pod Rock. E Pod Rock BR. Tem no também YouTube Instagram. também e no Instagram. No YouTube, no Spotify. Instagram, no Spotify. Spotify, no Deezer, em Em todas as plataformas. digitais de streaming de áudio. Vou deixar tudo na descrição, as nossas redes sociais do Supercast. Segue todo mundo lá, se inscreve, curte, Comenta, compartilha. comenta, dá um beijo na mãe e até a próxima. Tamo junto. Valeu.